Então, então, hoje nós estamos no dia 13 de março de 2024 e através da loja Estrela d'Alva estamos fazendo o seminário O Ciclo da Vida e da Morte com o nosso queridíssimo irmão Ricardo Lindemann. E vamos fazer uma prece para fazer uma atmosfera de paz, de luz. Possam aqueles que são a corporificação do amor imortal abençoar com seu auxílio e orientação esta sociedade, fundada para ser um canal para o seu serviço. Possam eles inspirá-la com sua sabedoria, fortalecê-las com seu poder e vitalizá-la com a sua atividade. Assim seja. Com a palavra, o nosso caríssimo irmão Ricardo Lindemann. Bem, é uma grata satisfação estar aqui novamente. Queria agradecer a TT e a loja Estrela d'Alva por esse espaço para tratar uns temas que eu acho mais nucleares, verdadeiramente o coração do ensinamento gira em torno da escola da vida e do nosso lugar aqui nesse ciclo da vida e da morte. Então, justamente isso que nós temos que esclarecer para o nosso coração: quem sou eu no meio de toda essa jornada? Quem sou eu nesse corpo físico que vai passar por todo esse processo? Eu conversava hoje com a TT como o nascimento e a morte são abruptos, sempre nos surpreendem. Enquanto que a vida parece, não é? Parece transcorrer de uma maneira muitas vezes até entediante para muitas pessoas, parece não haver grandes mudanças. Tem pessoas que, por causa do tédio, buscam até os vícios, etc. Mas, quando chega nas extremidades, a vida nos surpreende, não é? Porque ela não é o que parece ser. Então, esse conceito oriental muito importante de maya ou de ilusão é difícil de ser posto em palavras, mas eu estou tentando justamente trazer esse contexto para que isso fique mais claro, não é verdade? E que contexto é esse? De que a matéria não é o que parece ser. Então, se nós quisermos compreender o processo da vida e da morte, nós temos que compreender a matéria que constitui esse corpo e, eventualmente, a menção que é frequente na literatura teosófica sobre a existência de outros corpos sutis e outros mundos, o mundo astral, o mundo mental, as outras dimensões. Faz sentido para você? Então, se nós não tivermos isso claro, e eu costumo aqui fazer uma menção desse ensinamento milenar do Oriente e também teosófico, por que não? É, e talvez fosse oportuno tentar aqui compartilhar, né, que são as esferas da consciência.
Ou seja, a ideia de que o corpo físico, que nós estamos vendo ali embaixo, é apenas o receptáculo, o recipiente, se eu puder assim chamar, de todo esse outro processo de mundos dentro de mundos, certo? Então, eu acho esse um ensinamento muito impressionante. Mas, com toda razão, alguém perguntará que prova existe da existência desses mundos. Porque a sociedade teosófica, eu suponho vocês saibam, e a própria literatura dela decorrente, ela não está baseada no princípio da crença ou fé cega, do dogma, da crença obrigatória. Então, nós vamos descobrir, é claro, que diversas religiões falam do mundo físico, do mundo astral, ou às vezes chamado de purgatório, e do mundo mental, às vezes chamado de céu ou celestial. Mas raramente se fala do búdico e do nirvânico, que já são esferas que nem todos alcançam conscientemente de imediato. Enquanto que a vida em três mundos, como nós citamos, como título de obra da doutora Besa na nossa última palestra, quarta-feira passada, justamente é a esfera, o nome da obra, a vida em três mundos, a vida do homem em três mundos, certo? E é natural de que ela esteja falando do percurso, da jornada que nós estamos fazendo aqui. E outro dia eu estava assistindo àquela série do Mar Sem Fim, não sei se vocês já viram, no YouTube, é o nome do barco, do navio que levou alguns brasileiros, foi uma missão patrocinada aí até pela Band. Claro que eles filmaram tudo, a fotografia é muito bonita. Saindo da cidade de Rio Grande, que é o último porto estruturado no Brasil, ao sul, na direção da Antártida. E daí decorrem todas as vicissitudes que eles passam, principalmente no Estreito de Drake, no Estreito de Fernão de Magalhães. Uma série, quando vai para além da Patagônia, no início é muito bonito. Vai visitar a Punta del Este, vai visitar Montevidéu e Buenos Aires, zonas, vamos chamar, plenamente civilizadas. Mas à medida que vai descendo na Terra do Fogo, a Patagônia, etc., a situação vai ficando bastante desafiadora. E nos labirintos do Estreito de Fernão de Magalhães e Beagle, etc., o, o comandante dessa jornada, João Lara Mesquita, faz o seguinte comentário: era difícil navegar naqueles labirintos daqueles estreitos da Patagônia, do sul da América do Sul, porque, é claro, havia pedras, etc. E ele diz porque nem todas as partes deles estão cartografadas. Então, além da neblina e eventualmente da neve, porque lá vocês estão em temperaturas, como dizia ele mesmo, impensáveis. E, de repente, não se sabe
nesses estreitos, qual é a profundidade, pode encalhar e aí sim, ou até arrombar o fundo do navio. Foi assim que o Titanic afundou, se bem que foi com um iceberg. Aliás, outro desafio quando falta visibilidade é que das geleiras se desprendem os icebergs. Quer dizer, eu preciso conhecer, mapear o cenário, e é assim que é chamado o primeiro capítulo do livro de Leadbeater, O Plano Astral. Certo? A ideia de que nós temos que compreender como é a dimensão do pós-mortem, ou também de antes do nascimento, como é que os nossos corpos são feitos. Então, se o primeiro capítulo se chama Apreciação Geral, que é obviamente uma introdução, o segundo capítulo já é o cenário. E poderão nos perguntar, bom, mas então esse senhor se diz clarividente, enxergar os mundos sutis, ele faz comparações com Swedenborg, ele faz comparações com Dante Alighieri, mas afinal, que base ele tem para afirmar que essas coisas lá existem, embora muitos espíritas também falem aí o nosso lar, uma série de descrições dessas dimensões mais sutis. E a teosofia, que faz um estudo de religião comparada, está a nos dizer aqui, não como se fossem, veja bem, apenas uma estante com vários andares, ou um edifício de vários andares, onde o elevador vai percorrer os andares, mas como mundos dentro de mundos. Por isso, a ideia de esferas da consciência. E como que eu vou tentar desenvolver melhor, talvez, esse aspecto com você? Porque é preciso compreender a existência dos corpos sutis. É preciso compreender que antes do nascimento esses corpos são forjados e depois, na morte, eles também, alguns deles, entram em decomposição. Então, para compreender essa jornada da vida do homem em três mundos, que o ser humano percorre, nós precisamos compreender um pouco dessa matéria sutil, eu suponho, de tal maneira que possamos, então, de alguma forma, melhor nos situar nesse cenário, porque é fundamental, eu suponho, seja fundamental que nós possamos, assim, ter uma ideia de um mapeamento, como o navegador a que ele estava se referindo, a ideia de que é preciso cartografar. E mesmo que, nesse preciso momento, nós possamos não ter toda a visão do processo, eu acho que é essencial que nós tenhamos uma noção, pelo menos, do mapa para essas regiões. E a melhor forma que eu conheço, e não por acaso, então, eu usei na minha tese de doutorado, a primeira parte de evidências, porque a tese não pretendeu ficar apenas na descrição do Yoga Sutra milenar da Índia, de Patanjali, mas adentrar para eventos contemporâneos que pudessem comprovar aquelas crenças antigas, ou que fossem, de alguma forma, uma evidência ou uma marca corroborativa. Então, eu vou compartilhar com vocês a parte final da minha tese, que eu chamo híbrida, porque
foi talvez demais essa parte, então ela foi apresentada à banca, mas nem todos concordaram em manter essas evidências, acharam que era um plus excessivo para o Yoga Sutra. No meu entender, não, porque o Yoga Sutra descobrimentos da ciência contemporânea e é o poder ou faculdade da clarividência aplicada ao mundo dos átomos, ou seja, nas dimensões ínfimas da matéria. E aí eu cito menos 2.200, 2.300 anos, o conhecimento do que é pequeno, do que está oculto ou distante, obtém-se direcionando a luz da faculdade superfísica, ou seja, um grau de concentração extraordinário no respectivo chakra chamado Ajna, tá? Ou o chakra da terceira visão, para aquele que desenvolveu plenamente a técnica meditativa, abre todo um universo, que é o que se chama a clarividência, é dito ali, este Siddhi. A palavra Siddhi em sânscrito quer dizer um poder paranormal ou um poder psíquico. É conhecido em sânscrito como anima. Quer dizer, há milênios já são conhecidos no Oriente esses poderes e são mencionados em ampla literatura religiosa. Em todas as religiões se falam de anjos. O plano mental é chamado Devachan. A palavra Deva, na tradição hinduísta e budista, se refere aos anjos, como nós os chamamos na linguagem mais cristã ou ocidental. Então, é o mundo dos anjos, é o mundo quando a alma sobe para as regiões sutis e ali perdura por um longo tempo, ou mesmo de onde vem, tá? No nascimento. Acho que contei para vocês a profunda impressão que me causou o primeiro olhar da minha filha ao nascer. Eu brinco com ela que eu sou a mãe barbuda, porque a primeira pessoa que ela viu nesse mundo fui eu. E segundo aquelas lendas antigas, quando o passarinho, ou sei lá que animal, quebra o ovo, primeiro que ele vê, ele acha que é a mãe. Tá? Então, aquele olhar daquela criança realmente parece que vem do mundo dos anjos. É alguma coisa assim absolutamente inesquecível e arrepiante. E acho que tem a ver, então, esse nome Devachan, o milagre do nascimento, as roupagens de carne que vão se associando à alma no caminho da descida, e depois da morte, o retorno à casa do Pai no caminho da subida. Então, nós aqui estamos usando o que dizia Patanjali, que esse poder é obtido pela culminância ou perfeição do processo de concentração chamado samyama, ou seja, o domínio da mente, em últimas palavras, focado, concentrado nesses pontos de sensibilidade do corpo, em particular, o Ajna Chakra é conhecido também como a serpente que nasce entre os olhos do faraó. Nós vamos encontrar o olho de Dhamma na tradição budista tibetana, e o olho que tudo vê, e outras tradições até maçônicas. Então, nós vamos encontrar a ideia do olho de Ra, do olho de Dhamma, mas o nosso assunto não é um assunto que só dependa dos livros de Blavatsky, Beza ou Libita.
Claro, nós chamamos isso literatura teosófica moderna, mas ela está plenamente fundamentada, é o que nós estamos citando nessa tese de doutorado, nas escrituras mais antigas da humanidade. Por meio do exercício dessa faculdade de clarividência aplicada ao mundo dos átomos, foram feitas descobertas publicadas em Occult Chemistry ou Química Oculta em 1908 por Annie Besant e Charles Lebeter. Tá? Então, vocês vejam, eu faço menção disso na minha tese, que agora foi publicada pela editora Teosófica, mas o livro é de 1908. O original, a primeira publicação em inglês, Occult Chemistry, foi publicada por esses autores citados em 1908, que são, no mínimo, surpreendentes e sem precedentes, com influência na história da ciência moderna. Nós vamos tentar situar como que isso aconteceu. Na verdade, são descobertas inauditas porque se antecipam à ciência contemporânea, que depois as confirmou, como foi, por exemplo, o caso dos isótopos de hidrogênio e do metanion. Então, eu estou querendo insistir no fato de que nós não temos como comprovar a clarividência, a menos que a própria pessoa enxergue com o seu próprio terceiro olho despertado. Mas, em linguagem científica, se Benza enxergar as outras dimensões, que é o tema que estamos desenvolvendo hoje para entender o cenário do antes do nascimento e do depois da morte, descendo, se eu não entender essas dimensões sutis. E a prova maior que conheço em linguagem cientificamente verificável, também aplicada a outros gases nobres, são essas descobertas dos isótopos com antecedência, antes da própria ciência ter criado o conceito de isotopia. Não por acaso, Jeff Hughes, um especialista em história da ciência pela Universidade de Manchester, considerou oportuno escrever um artigo sobre tais descobertas para a renomada revista científica Physics World, Mundo da Física, intitulado Occultism and the Atom, The Curious Story of Isotopes. É publicado em setembro de 2003, e a tese tem todas as respectivas referências. Se alguém quiser, eu recomendo, é claro, a leitura completa, mas aqui nós vamos passar, assim, numa visão panorâmica. A tradução é o ocultismo e o átomo, a curiosa história dos isótopos. Então, isso faz parte da história da ciência moderna. Eu não vou, é claro, poder ler com vocês toda a tese, mas Francis Ashton, em 1922, recebeu o Prêmio Nobel por uma suposta descoberta desses isótopos em 1913, quando ele afirmou em seu discurso que a sua descoberta, a Associação Britânica da Ciência, ou British Science Association, a gente chamaria hoje de Associação Britânica para o Avanço da Ciência, em sua reunião anual em Birmingham, em 1913, eu vou ler para você, por métodos teosóficos totalmente incompreensíveis ao mero estudante de física, ou seja, pela clarividência,
Observou Ashton, dois pontos, abre aspas aqui de novo, os autores afirmavam, ou afirmaram, haver determinado o peso atômico de todos os elementos conhecidos e de diversos elementos desconhecidos na época. Entre esses últimos, aparece um ao qual atribuem peso atômico 22,33, considerando o hidrogênio igual a 1, e que denominaram de metaneon. Como esse nome parece adequado tanto quanto qualquer outro para um novo gás, sobre cujas propriedades pouco se sabe, eu usei neste artigo. Vocês estão entendendo que o ganhador do Prêmio Nobel de Química em 1922 está citando Besan e Leadbeater e está dizendo que adotou o nome do livro deles, porque eles descobriram o metaneon antes da ciência. Isto é ou não é um assunto relevante para nós tratarmos como prova, como evidência, ou pelo menos como marca corroborativa de que a clarividência não é apenas uma invenção? Ou como vamos tratar isso, que foi um plágio antecipado, que Besan e Leadbeater descobriram antes do próprio pesquisador científico? Como é possível? Pelo contrário, a minha proposta aqui é que quem merecia o Prêmio Nobel de Química em 1922 eram Besan e Leadbeater por ter publicado em 1908 essa pesquisa e dado o nome e o peso atômico do isótopo do neon, que em massa costuma ter massa atômica 20, e o isótopo tem 22,33, quando nem sequer existia o conceito de isotopia. Então, eu cito aqui, é oportuno tentar esclarecer que Ashton chamou de métodos teosóficos totalmente incompreensíveis para um mero estudante de física. O método usado pelos dois clarividentes foi observar inicialmente o átomo de hidrogênio, que tomaram como unidade do peso atômico, descobrindo suas subpartículas constituintes. Isso abre todo o caminho da física quântica, certo? Que o átomo é divisível, foi a descoberta feita também e citada por Blavatsky antes de J.J. Thomson em 1897. Mas aqui a isotopia ainda era desconhecida quando o livro, em 1908, foi publicado. Eu não vou poder, é claro, ler tudo isso, mas a descoberta foi publicada em Occult Chemistry em 1908, oferecendo ao mundo uma das maiores evidências históricas da percepção extrasensorial em linguagem cientificamente verificável. Então, o assunto foi tão chocante para o desconhecimento de alguns dos membros da banca que, por dúvida, resolveram cortar fora o capítulo. Mas nós publicamos na íntegra e eu coloco ao leitor na introdução, no prefácio, se ele mesmo deseja aprofundar a questão e verificar se deve ou não ser publicado. Aí está na frente de você. Todas essas citações são devidamente referendadas, inclusive com o original em inglês, como vocês estão vendo. O fato de que o próprio ganhador do Prêmio Nobel dá esse testemunho e adota o nome na história da ciência para o isótopo do neon, que é chamado metaneon, por causa de Besan e Leadbeater. Só que ninguém conta isso para você. E na tese ainda querem cortar fora. Então, o assunto incomoda muita gente.
porque choca ao materialismo científico explicar como que dois ocultistas e clarividentes descobriram antes deles. É simplesmente chocante. Então, essa parte da história é abafada. Em sua palestra, no recebimento do Prêmio Nobel, em seu influente livro Isótopos, ou Isotopes, de 1922, Ashton reconstruiu a história de seu próprio trabalho para fazer a ligação do neon 22 com os isótopos parecer direta. E todas as referências à química oculta foram eliminadas. E essa história reconstruída rapidamente foi aceita como relato convencional. Então, em 1913, ele admite. E isso está no discurso dele da Universidade de Birmingham. E foi descoberto pelo Jeff Hughes, da Universidade de Manchester. Mas quando ele ganha o prêmio Nobel, ele nega que alguma vez tenha tido interesse com o ocultismo ou que tenha lido qualquer coisa desse tipo. Então, o próprio Ashton desmente o que ele tinha mencionado antes, para que a descoberta dele não ficasse maculada com o ocultismo. Porque agora ele era um ganhador de prêmio Nobel. Então, tudo isso está devidamente documentado. A história da ciência é uma história abafada toda vez que alguma intuição, que alguma faculdade extrasensorial é mencionada. Então, o comentário de Hughes é revelador que Ashton estava familiarizado com o livro de Beza e Leadbeater, e mais ainda que optou por adotar o nome Metaneon para seu novo lugar. Afinal, a nomeação é importante na ciência, refletindo a atribuição de crédito às redes intelectuais. Quer dizer, o nome foi dado a quem descobriu primeiro. Pode até ser que as afirmações de Beza e Leadbeater tenham fornecido a Ashton e Thomson um recurso valioso para fundamentar a descoberta experimental de um novo elemento que deu-lhes uma estaca, por assim dizer, sobre a qual pendurar e entender a anomalia do neon 22. Então, na época, a ciência nem sabia o que era um isótopo. Parece, portanto, altamente provável que a teosofia tenha tido um pequeno, mas significativo impacto na física, bem como em outras áreas da arte, da música e da filosofia. Isso foi publicado em artigo científico pelo Dr. Hughes, em 2003. Porque ainda não engoliram o que está no livro de 1908. Ainda causa impacto. Não foi digerido. Tá certo? Então, aqui os átomos chamados nas duas versões positiva e negativa, publicado por Srinivasan em 2002, mas que, na verdade, é tirado da Química Oculta de 1908, os chamados átomos físicos ultérrimos. Qual é o nosso interesse para a questão da vida e da morte a respeito desses dois átomos assim descritos, ou do mesmo átomo em duas formas? É que é dito por Beza e Leadbeater que todo átomo físico térreo, cuja descrição vocês estão vendo, é constituído por 49 átomos astrais. Tá certo? 7 vezes 7. Se eu puder fraturar esse átomo físico térreo num acelerador de partículas, eu vou entrar no mundo astral. Isto quer dizer que o mundo físico é feito do mundo astral.
Não é que o mundo astral, ou a quarta dimensão, esteja em outro lugar, ou mais além, ou atrás dos montes, ou sei lá onde é que vocês vão querer botar o purgatório e o céu. Ele está dentro do mundo físico. O mundo físico é feito, é constituído por condensação de partículas mais sutis. É esse o ponto que nós estamos aqui defendendo a partir da pesquisa de Besan e Leadbeater. Eles viram isso aqui e essas partículas, esses coraçõezinhos pequenos, constituem assim o núcleo do átomo de hidrogênio. Segundo eles, tem 18 átomos físicos ultérrimos. Essas bolas maiores são quarks up e quarks down. A ciência já descobriu o número de quarks necessários para constituir o núcleo de hidrogênio, mas as outras, os menores, ainda não foram descobertos pela ciência. Então, ainda falta muito para a ciência chegar ao átomo físico térreo e muito mais para ir além e encontrar o plano astral. Mas o livro de Besan e Leadbeater se antecipa e dá a demonstração que já tem encontrado coisas que a ciência ainda não tinha visto. Então, eu considero uma evidência importante que coloquei, então, aqui a descoberta de vários elementos antes da ciência. O bromécio, o astato, o frâncio, o protoactínio e o tecnécio são mencionados por Besan e Leadbeater antes da ciência tê-los descoberto. O nome do isótopo do hidrogênio primeiro descoberto foi o adiário, e logo depois o oculto. Isso foi publicado em 1908 na Química Oculta e algumas das pesquisas desde 1895 na revista Lucifer, que era originada de Blavatsky. Mas o adiário veio corresponder ao peso atômico de Brickwood, descoberto por Brickwood, que é justamente o deutério. E o occulton veio corresponder, no mesmo peso atômico, ao trítio, descoberto por Rutherford em 1934. Então, são décadas de antecedência. E por isso eu vou citar o braço direito, Dr. Arnica, de outro ganhador do Prêmio Nobel, que comenta, de fato, o devido crédito tem de ser concedido a Besan e Leadbeater, que desembocaram previamente na descoberta dos isótopos, quando eles relacionaram ou relataram o adiário 2D e o oculton 3T, ou seja, deutério e trítio, tem, além dos átomos de neon das duas diferentes massas N20 e metaneon N22, Ne22. Em 1907, isto é, uns 4 anos antes de ser J.J. Thomson ter relatado as duas parábolas de neon de massas 20 e 22, em seu trabalho clássico da análise do raio positivo ou catódico, em 1911, seguido pelo trabalho de Ashton e Soddy, que foi gerar o Prêmio Nobel. Por favor, Tênis. E, por gentileza, a Besant e o Leadbeater não tinham nenhuma formação em química, né? Realmente comprova que Besantinha. Besant tinha, né? Daí, depois, ela ter recebido até um doutorado, mas ela, naquela época, ainda não tinha o doutorado, certo? Mas ela, a formação dela era em química. O fato é que as pesquisas deles anteciparam a ciência. Como é que tu vais explicar que, por meios de clarividência, eles descobriram antes? Por isso que o Ashton diz por meios
e que não são compreensíveis a um estudante de física, por os termos que ele usou. Como é que eles fizeram? Eles enxergaram isto aqui, atribuíram as 18 bolinhas que estavam vendo ao peso 1, o hidrogênio. Então disseram que o átomo físico térrimo pesava 1/18. E aí, quando eles viram que o deutério tinha o dobro, 36 bolinhas, eles fizeram por regra de 3, então o peso atômico dele é 2. Quando o outro tinha 54, disseram, não, o peso atômico é 3. E assim, eles foram até o neon e o metaneon e chegaram à conclusão que o neon tinha peso 20 e o metaneon 22,33. Não existia espectrógrafo de massa nessa época. Como é que eles deram o peso atômico dos elementos desconhecidos? Como que uma coisa dessas fica completamente abafada na história da ciência? É isso que eu coloquei na minha tese e causou reação na banca. Ninguém quis assumir responsabilidade por essas informações. Acabaram cortando tudo. Mas é exatamente aqui que nós vemos que os mundos dentro de mundos, né, dos indianos não são mera ficção ou imaginação, ou alucinação. Tá? Então, o Arnica, eu estou citando vários, eu citei o Hughes, eu citei o próprio Ashton, que ganhou o prêmio Nobel, eu estou citando agora o Arnica. Daqui a pouco eu vou citar o Phillips. Quer dizer, como que nós vamos simplesmente ignorar o que aconteceu na história da ciência? Isótopo significa literalmente mesmo lugar. Vejam o que diz o Ashton. Embora os ocultistas não estivessem informados do conceito de isotopia, quando eles observaram uma amostra com propriedades similares àquelas de hidrogênio, mas com o dobro daquele no número de átomos físicos ou térrimos, também duplo, 36 ao invés de 18, eles designaram a diário e o posicionaram com hidrogênio na classificação periódica no mesmo lugar, sem procurar uma posição diferente para ele na tabela periódica. Então, Besan e Leadbeater se anteciparam ao conceito de isotopia, porque a ciência não tinha esse conceito, e eles não disseram que era outro elemento, era uma variante do hidrogênio. Tá certo? Então, isto é absolutamente impressionante. Não sei se é oportuno para uma palestra pública, como tu mesmo percebes, exige um certo conhecimento químico. Mas eu vou citar agora Srinivasan em 2002. Srinivasan era um físico responsável pela organização da usina de Bombaim, de Mumbai, usina atômica. É um indiano que se deu o trabalho de fazer esse comentário. Como tu reagirias se alguém te dissesse que encontrou evidências convincentes que parecem indicar que alguns clarividentes possuindo habilidades psíquicas notáveis ou sídeos aparentemente observaram diretamente e documentaram com grande detalhe a estrutura nuclear de todos os 92 elementos que ocorrem naturalmente, descendo até o nível do quark e até do subquark, porque foi Phillips que resolveu denominar de subquark aquelas bolinhas menores que são os átomos físicos ultérrimos, porque ainda a ciência não os descobriu. E porque é uma divisão do quark, que essa sim foi descoberta em 1963. Muito antes. Então, na verdade, Leadbeater e Besan descobriram os quarks em 1908.
e que eles também observaram, negando, usando, me corrijo, suas extraordinárias faculdades mentais ou poderes psíquicos, a existência de isótopos de vários elementos muito antes da descoberta científica oficial de isótopos por Ashton, em 1912, usando seu instrumento recém-inventado, o espectrógrafo de massa. Para completar, é dito que tudo isso foi realizado há mais de um século. Então, a pergunta dele é: como tu reagirias a essa informação? Vocês estão tendo, por exemplo, talvez essa informação pela primeira vez, se não leram minha tese antes. Ah? Então, essas são as perguntas. Arnicar, Phillips, Srinivasan, cientistas do século XX, estão a questionar. Na verdade, 2003 já é século XXI. Todas essas considerações, Leadbeater, dessa forma, por meio de uma espécie de reinterpretação da química e de suas partículas subatômicas, sustenta que o mundo dos assim chamados mortos, ou plano astral, e estamos com um exemplar do livro que eu devo recomendar a vocês, Plano Astral de Leadbeater, publicado pela editora Teosófica, contém o mundo físico dos vivos ou o interpenetra. O plano astral seria a quarta dimensão que os gregos chamam de Hades, ou invisível. Literalmente, a palavra Hades quer dizer invisível. Nome do deus e de sua casa, que mitologicamente corporifica o mundo dos mortos. Aqui nós estamos citando da Enciclopédia Britânica, volume 5, página 686, edição de 2003. Leadbeater, na versão de 2014, que é o plano astral, descreve-o detalhadamente em seu livro O Plano Astral. Esse plano corresponderia em grande parte ao purgatório dos católicos romanos, particularmente como estágio de purificação prévia para o ingresso posterior no céu, que Leadbeater chama de plano mental em seu livro O Plano Mental, publicado pela nossa editora Teosófica em 2019. Certo? Mas são, claro, se ele morreu em 1934, foi escrito muito antes. Essa é literatura do século XIX. Tal interpenetração fundamenta-se na ideia de que cada átomo do mundo físico seria constituído pela condensação de matéria mais sutil e, portanto, essa é a parte mais importante para nosso interesse imediato. Tudo que existe no plano físico está contido no plano astral e tem nele uma contraparte. Vou ler de novo. Tudo que existe no plano físico, no nosso mundo, está contido no plano astral e tem nele uma contraparte. Mas como o plano astral tem mais dimensões, existem nele muitos seres e coisas do que no mundo físico. Então, tem uma série de entidades e figuras no mundo astral que não tem correspondente no plano físico, mas tudo que está no plano físico tem correspondente no plano astral. É a diferença de conter e estar contido. Por isso que nós colocamos o diagrama, a partir da inspiração de timing, em círculos concêntricos. Um contém o outro. E estamos aqui afirmando que o mundo dos mortos está dentro do mundo dos vivos. Essa é a parte mais importante da nossa palestra de hoje. Ok? Mas
Então, o mesmo raciocínio se aplica às dimensões superiores. Agora, mutatis mutandis, e por extensão, cada átomo astral é constituído de 49 átomos mentais, e cada átomo mental de 49 átomos búdicos. Então, vocês entendem? Todos esses mundos estão dentro dos outros mundos. Assim, Leadbeater reinterpreta os antigos 7 lokas, os 7 lokas ou mundos da tradição hindu. Ele não está inventando nada novo. Tem gente que acusa Leadbeater de ter deformado o ensinamento teosófico ou inventado coisas que Blavatsky não falou. Meus queridos, o nome sânscrito está na doutrina secreta. Os lokas são mundos. Daí vem a palavra loja em português, lodge em inglês, do indo-europeu, que quer dizer imago mundi, ou imagem de mundo. A palavra lugar também está associada a isso, porque vem do indo-europeu, que é a língua origem comum do sânscrito e das línguas europeias. Em português, nós temos uma pequena confusão, porque não temos o equivalente da palavra store, até onde eu me lembre. Então, em inglês, existe lot e store. Quando nós falamos loja, em geral, nós confundimos com aquilo que faz vendas, comércio. Mas Jesus não queria saber dos vendilhões dentro do templo. A palavra loja corresponde a templo. Imago mundi, imagem de mundo. É um santuário. Tá certo? Por isso que eu, quando tinha uns 22 anos, fui abrir uma conta bancária para a loja Dharma em Porto Alegre, e o gerente da Caixa Federal, onde nós tínhamos ali o nosso BNH para comprar a própria sede, nós compramos com muito esforço e muita rifa e almoço beneficente, ao longo de 16 anos, para pagar o tal do financiamento, mas na hora de abrir a conta, o gerente gaúcho me perguntou, mas afinal, que tipo de arma vocês vendem? Até eu explicar para ele o que é a palavra loja e o que é a palavra Dharma. Dharma não tem nada a ver com vender garrucha ou pistola, certo? Escopeta ou espingarda. Dharma, uma palavra sânscrita, quer dizer lei, religião, dever. Mas eu estava na frente, vocês estão vendo a cena. Então, esses mundos, esses lokas, fazem parte de uma tradição milenar da Índia. A existência de 7 mundos na tradição hindu. E aí estão os nomes deles. Bhuvar Loka. Leadbeater apenas traduziu por plano físico. Tá? Burloka, aliás, por plano físico. Bhuvar Loka por plano astral ou emocional. Ou purgatório. Svarloka é o plano mental ou céu. Svarga. Maharloka é o plano intuicional, Janarloka é o plano espiritual ou nirvana, Taparloka é um plano monádico e Satyaloka é o plano divino. Por quê? Porque Satya quer dizer em sânscrito verdade. Todos os outros mundos são, de certa forma, envolvidos em uma certa neblina atômica, por condensação progressiva, a verdade vai sendo ocultada ou escondida. Quando eu chego no 7º mundo, que na verdade é o primeiro, porque foi construído de cima para baixo,
Aí eu vou conhecer a verdade oculta no universo. E, portanto, essa doutrina dos sete loucas sustenta a clássica. Vou sublinhar para você. Essa, em última instância, portanto, essa doutrina dos sete loucas sustenta a clássica doutrina da onipresença de Deus, porque Deus é o substrato último de todos os átomos por condensação progressiva. Portanto, ele está no coração de cada átomo. Toda a matéria é divina. E a doutrina secreta diz que não existe matéria morta. Aliás, eu recebi muito instigante uma mensagem aí em que, pelo WhatsApp, a menina pergunta para a mãe: mãe, o que é hipocrisia? Aí a mãe diz: hipocrisia é quando uma pessoa diz que uma bactéria descoberta em Marte é vida, mas que um bebê no ventre de uma mãe é apenas um aglomerado de células. Então, a vida divina está em tudo. E esse é o conceito de que a alma primeiro desce nos corpos que são assim feitos sob medida pelo seu karma para servir como vestimenta da sua atividade no plano respectivo, mental, emocional ou astral, e por último no físico, e depois ela se desprende gradualmente de cada um destes mundos. Vou ler Beza e Lipiter na Química Oculta, agora do original. Posto que a observação nos demonstra que cada átomo físico térreo é constituído de 49 átomos astrais ou emocionais, e que cada átomo astral de 49 átomos mentais, e que cada átomo mental de 49 átomos do plano búdico ou intuicional, temos aqui, evidentemente, vários termos de uma série regular progressiva, e a presunção natural é de que a série continue mais além de onde já não somos mais capazes de observá-la. Então, Beza e Lipiter diziam não conseguir ir ao plano nirvânico, paranirvânico e marra paranirvânico, pelo menos naquela época que escreveram o livro. Então, eles fizeram a contagem até o plano búdico e supuseram o resto por progressão natural. Desse modo, Beza e Lipiter estão afirmando que cada mundo é constituído de agregados de átomos de um mundo ou louca imediatamente mais sutil e assim sucessivamente. Agora eu vou citar Blavatsky. Blavatsky, talvez em termos mais simples, afirma em A Doutrina Secreta que a matéria é uma condensação do espírito. A matéria na qual o espírito se condensa, volume 2, página 191, da Doutrina Secreta. Em outras palavras, ela também diz que o espírito vai gradualmente cristalizando-se em tipos cada vez mais grosseiros à medida que desce na manifestação. Volume 2, também, página 191. Lipiter enfatiza a matéria de cada um deles, dos planos e subplanos, interpenetra a matéria do imediatamente superior mais sutil, de modo que aqui a superfície da Terra existem todos no mesmo espaço. Isto, em outras palavras, quer dizer que se o indivíduo morrer, ele poderá nem acreditar que, de fato, ele morreu, porque ele vê os mesmos mundos e os mesmos objetos que ele tinha no seu apartamento, na sua
pega lá o automóvel na garagem, etc. e tal, talvez ele no início não se dê conta que ele é capaz de atravessar as paredes, mas ele vai respeitar as paredes porque ele não sabe disso. Então, se vocês forem ver um filme como O Sexto Sentido com o Bruce Willis, recomendo que vocês, se é que não o fizeram, e se o fizeram, assistam de novo, porque o moço não acredita que ele está falecido. Porque no mundo astral existe a duplicata, nós chamamos contraparte de tudo que existe no mundo físico. O cenário é o mesmo, apenas que é muito mais brilhante. Mas o suficientemente semelhante para a pessoa acreditar que, quando muito, ela está com um problema de visão, ou sei lá o quê, mas ela continua vendo o mesmo mundo. O que ela esperaria que fosse o mundo depois da morte? Uma coisa completamente diferente, cheia de dragões, serpentes, sei lá o quê. Mas não é o que ela vai encontrar. Então ela acha que ela ainda está viva, ou que está sonhando, ou que não acordou ainda direito. Vá discutir com os falecidos. Eu recomendo lerem Os Auxiliares Invisíveis de Leadbeater. Então, é muito importante que se perceba por que a ideia de timing é radicalmente criativa em colocar os planos em círculos concêntricos. Claro que é só um desenho, mas passa a imagem de que um mundo está dentro do outro. E, mais do que tudo, que o nosso primeiro campo de treinamento é a personalidade, físico, astral e mental. Depois vem a nossa individualidade, que chamam de alma, não é? Atma, Buddhi, Manas. E, por último, o espírito, que abrange a mônada até o coração da divindade. No entanto, o Logos, que é a divindade manifestada, é um círculo tão grande que não cabe aqui nesse desenho. Por favor, Félix. Essa sua explicação hoje está me ajudando a entender. Eu comecei a ler o livro Plano Astral e estava meio com dificuldade de entender, mas a aula de hoje já deu para aprender várias outras coisas que eu não tinha entendido. Eu sempre fiz uma confusão muito grande, acho que muita gente faz essa confusão entre os planos do universo, como está nesse diagrama do timing, e os nossos corpos, porque uma coisa são os planos, outra coisa são os nossos corpos. Então, essa seria bom depois se você pudesse explicar mais detalhadamente essa diferença entre essas duas coisas, que eu acho que muita gente faz confusão e aí faz um pouco de confusão. Já clareou muito, mas ainda... Bom, eu vou tentar repetir em parte o que eu apresentei na aula anterior, da nossa série sobre esse tema, mas que ainda não foi suficientemente aprofundado. É dito na literatura teosófica, e particularmente nesse livro, A Vida do Homem em Três Mundos, de Anibeto, que o anjo ou o Deva, na mitologia popular cristã, chamam de cegonha, traz o fio do átomo permanente para amarrar ele no óvulo fecundado. Que no fim, é o último ponto do Sutratma, que vem desde Deus até a encarnação física. Existe também um átomo astral, uma unidade mental inferior e um átomo permanente no plano mental. Então, esses asteriscos se referem a esses átomos. Quem quiser aprofundar esse tema, eu recomendo talvez o livro mais profundo de Annie Besant, intitulado Estudos sobre a Consciência. Esse eu costumo pôr na literatura como progressivamente o mais difícil. Então, quem quiser ler o livro mais aprofundado de Annie Besant, se chama Estudos sobre a Consciência,
certo? E é impagável, porque ela descreve cada um desses estágios. Então, a partir desse ato, é que é criado um campo magnético que vai encontrar ressonância ou vai atrair, como se fosse um ímã, partículas compatíveis com o seu nível vibratório, e aí vai, de certa forma, individualizar temporariamente como um corpo, que na verdade é um campo magnético que o espírito cria para se manifestar no plano astral, chama-se corpo astral. No plano mental, chama-se corpo mental, e assim por diante. Mas somente no físico é que essa condensação assume a forma de um organismo. Nos outros planos, é uma nuvem que tem um. Quer dizer, no plano nirvânico, é um único átomo, o corpo inteiro, que vibra e se expande para o universo todo e, ao mesmo tempo, se recolhe à sua própria partícula infinitesimal. A descrição dada por Taimni, que é própria da tradição oculta, que também aparece na primeira proposição da doutrina secreta de Blavatsky, é de um ser onipresente, eterno, sem limites e imutável. 4 palavras. Agora, sem limite, foi comparado com uma espécie de koan, como um círculo cujo centro está em todas as partes e cuja circunferência está em nenhuma. Porque ele é onipresente, portanto está em todas as partes, mas não tem circunferência, portanto é sem limites. É difícil explicar essa figura porque ela não é da geometria humana, mas é a descrição de Blavatsky para o espírito na primeira proposição da doutrina secreta, no proêmio. Então, vocês vejam que, à medida que essa energia da consciência vai descendo nos mundos, ela vai criando corpos como vestimentas, agregando partículas daquele mundo. Isso são os corpos. Tá certo? Assim, a grosso modo, numa primeira tentativa de explicação. Me parece que a Cláudia havia pedido a palavra. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. Essa explicação me faz ter uns insights, porque parece que o que a gente acha que é vida, na verdade é morte, e o que a gente acha que é morte, na verdade é vida. Então, quando a gente dorme nesse ensaio, né, de como é que é morrer, a gente transita por esse mundo. Eu não sou clarividente, às vezes eu tenho sonhos lúcidos, mas não é muito. Mas me deu a certeza, foi o suficiente para me dar a certeza de que realmente esse mundo aqui não é, realmente ele é maia. Isso aqui é puramente ilusório, que existe um mundo muito maior, onde a gente pode se manifestar com muito mais clareza, você pode ir de um lugar para o outro, você pensa no lugar e você está no lugar. Às vezes é um lugar meio bagunçado, você não consegue compreender direito onde você está. E assim, eu aprendi isso com a vida. Tudo bem que eu tenho a lua, o sol em peixes, tudo lá na 12ª casa, mas isso é só um detalhe. E isso, não sei se isso me dá essa percepção, eu fui envelhecendo, ela foi diminuindo, quando eu era mais nova, ela era bem maior, mas eu nunca tive esse problema, nunca tive medo da morte, nunca tive essa curiosidade absurda, o que que tem quando eu morrer? Porque no meu íntimo eu já sei o que que tem quando é que vai morrer. Eu acho que todo mundo tem, mas a gente, na verdade, tem medo de entrar em contato com esse outro mundo. A gente tem medo de olhar para trás e falar e ver que tudo aquilo que a gente se apegou, o corpo, os bens, o ego, que aquilo ali tudo era ilusão. Mas um dia o medo acaba e a gente olha para tudo isso e entende que a nossa vida, isso aqui é uma parte, né, é necessário, a gente só aprende aqui, mas que é ilusão e que a verdadeira vida está nesse
pedacinho de Deus que está dentro de cada um. Com certeza, Cláudia. Essa tua intuição, num tempo que havia muito menos condições de efeitos especiais e tentativas eletrônicas de descrever a realidade, Sim, a gente foi não tinha nem celular. a inspiração de Platão em dizer que o mundo real estava no mundo das ideias e que aqui nós estávamos no mundo da sombra. Então, ele tenta descrever na Alegoria da Caverna, no livro 7º da República, como que o mundo físico é uma projeção de objetos reais no mundo da realidade, no mundo das ideias. E que as sombras são uma condensação, às vezes desfigurada, de objetos na mente divina, no demiurgo, que depois alguns chamaram de arquétipo. Então, na verdade, nós estamos no mundo das sombras. O mundo das realidades é mais fácil de se observar depois da morte do que aqui. Então, tem a ver com o que tu disseste, está tudo invertido, tu entendes? Nós chamamos de vida o que Pitágoras diz que é morte. Por isso, ele fazia a analogia de soma-sema. Soma, que refere-se ao corpo, é sema, ou cemitério. Quer dizer que o nascer do corpo é a morte da alma. E o libertar-se do corpo com a morte é o nascimento para a alma. Por isso também dizem no Oriente que a criança nasce chorando quando os pais e os parentes a recebem sorrindo. E se despede sorrindo quando os parentes se despedem chorando. Então, é essa inversão que Pitágoras sugere que tu descreveste com perfeição. Isto era o que eu tinha intenção de apresentar hoje. Não sei se tornei um tema muito denso com ciência, mas a intenção era elucidar que isso não é uma mera crença de pessoas sonhadoras. Isso é passível de verificação. O terceiro objetivo da sociedade teosófica é investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes do homem. E eu acho que a contribuição de Benjamin Leadbeater ao publicar o livro A Química Oculta, que até hoje não quiseram publicar em português, porque acharam um livro muito complicado e que ia ter pouco mercado. Mas é possível, claro, de ler em inglês e até em espanhol. Eu tenho o plano de, em breve, fazer essa publicação em português, agora que, pelo menos, a minha tese abriu o caminho para demonstrar um pouco mais disso. O senhor Gina Ajadaza, em seu magnífico livro Fundamentos de Teosofia, também fez uma tentativa semelhante, claro, muito anterior à minha, agora parece que está aqui o fundamento, que é a melhor aproximação da química oculta já em português. Então, vocês vão ver que ele fala da evolução da matéria e da força, que provavelmente seria melhor traduzido por energia, e assim, ele vai falar na constituição atômica dos tetraedros, e aí ele vai falar na publicação da época da tabela periódica, conforme consta na Química Oculta. Ele faz uma síntese da Química Oculta, das espirilas, mostra os átomos físicos ultérrimos,
descreve a relação dos 5 sólidos platônicos com as formas que os clarividentes veem nos átomos. Então, esse livro, Fundamentos de Teosofia, é simplesmente muito recomendado por mim a todos que queiram ter uma compreensão progressiva, a bivalência. Aí ele vai entrando em algumas gravuras da química oculta, ele faz um resumo da obra. E esse já está em português, certo? Então, eu deixo a vocês mais esta sugestão de leitura, porque é outro livro absolutamente extraordinário, rico em diagramas. A tese não pode ter tantos diagramas, mas, em compensação, ela tem citações passíveis de verificação, porque a base de uma tese é a transparência das citações e das fontes que são ali mencionadas para sustentar. Uma tese deve ser uma sustentação de uma ideia, está certo? Só que eu me senti, na época, um pouco frustrado, que a maior parte da minha sustentação eles cortaram fora, depois iam aprovar com restrições, e, por último, acho que sei lá o que aconteceu, acabaram me aprovando com nota máxima, mas sem a minha demonstração completa. Então, eu até hoje não consegui entender direito o que aconteceu, acho que nem a banca entendeu, mas isso também não vem ao caso. O ponto importante é que a versão completa está aqui pela Editora Teosófica, se vocês assim desejarem. E, se quiserem a versão aprovada, ela está no repositório da Universidade Federal do Juiz de Fora, essa gratuita, porque está em forma eletrônica. Tá certo? Não sei se há perguntas, comentários, ou se a TT gostaria de conduzir alguma conversação ou questionamento. A palavra Ricardo, é vossa. posso falar? Por favor. Eu assisti há pouco tempo um filme que você falou do Sexto Sentido. Esse filme é a história, eu não sei se ele é matemático ou se ele é físico, indiano, Ramanujan. Ele também, ele afirmava, na época, né, que ele recebia fórmulas da deusa, de uma deusa, eu acho que é a deusa Isso na Lakshmi. universidade devia ser uma loucura, né? Pois é, mas ele era indiano, mas eles levaram, esses físicos e matemáticos levaram ele para a Inglaterra. Eu acho que ele estudou Eu em vi. Cambridge. Você conhece essa história? Eu vi essa história, eu vi o filme. Então é isso também, né? Ele também recebia essas fórmulas, né? Em sonho, num estado alterado de consciência, né? O próprio Einstein dizia que pensava 99 vezes num assunto e eis que a resposta lhe era negada. Mas quando então parava de pensar, a resposta surgia. A pergunta que ocorre é: será que alguém só por parar de pensar tem a resposta? Ou isso aconteceu porque ele fez a pergunta 99 vezes? Eu acho que, primeiro, há uma grande concentração, é isso que ensina Patanjali, e que, quando, então, a mente se torna receptiva e silente, aí ela recebe do arrebatamento a resposta. Não é Entendi. verdade? Entendi. Félix, Obrigada. por favor. Ricardo, a TT acabou de colocar no grupo que está no chat que está sem áudio e sem imagem, então talvez você tenha que encerrar a reunião. Está bem. Entendi. Normalmente nós encerramos às 19h30, não é assim? Então eu me sinto à vontade para deixar vocês comentarem mais alguma coisa. Se não houver mais nada, então nós podemos conduzir ao encerramento. E, é claro, convidar a todos. Ela pede para eu fechar.
convidar a todos para a continuação desse evento. Vocês sabem que é um curso progressivo, né? Então, na próxima quarta-feira, no mesmo horário, de 18 horas, com o mesmo link, nós vamos progressivamente. Aí eu tenho uma promessa aí para o Luiz, que eu tenho que entrar aqui no plano astral, né? Ele já me cobrou na vez anterior. Por favor, Paulo. Eu vou procurar, depois eu coloco para você. Tem um desenho animado da Pixar que fala de um garoto que queria tocar violão e ele tem acesso ao mundo astral. É muito bem feito, entendeu? Então, fala dos rituais, do dia de finados, que as pessoas ficavam rezando, e aí, em intenção aos mortos, isso fazia, no desenho animado, que os mortos ficassem mais tempo. Então, os mortos queriam que as pessoas rezassem, porque tinham medo de morrer, quer dizer, passar para o mental. E aí eles incentivavam a população. Não é um desenho de um garoto mexicano? Isso mesmo. Eu acho que eu assisti essa animação, esse filme. É bem interessante. É muito bem feito, é realmente muito bem feito. Chama Viva a Vida. Viva a Vida. Viu? Mais gente que já viu. É muito lindo. Gente, como a gente está na citação dos filmes, tem outro filme também, não sei se é da Pixar, que é um desenho e o nome do filme é Paranorman. Norman é o nome do garoto. Ele consegue ver os mortos. E na cidade que ele morava, uma menina tinha sido queimada como bruxa há 400 anos antes. E ela sempre causava fenômenos astrais. E ele consegue explicar para ela que aquilo já acabou e acabar com todos os problemas da cidade. Mas nesse meio, ele mostra como é a comunicação, como é o plano astral, como é o plano físico, como acontece essa interação, e de uma forma bem lúdica para uma criança entender. Eu sou fã de Paranorman. Não tem nada para fazer, eu vou assistir Paranorman de novo. Esse eu não vi, esse eu vou ter que assistir. A TT ressurgiu dos outros mundos e veio para nós. Tive problemas técnicos aqui. Ricardo, eu estou encantada com esse seminário. Estou recebendo mensagens pelo Zap, parabenizando você, pessoas que não querem falar no chat. E eu também parabenizo. Acho que você está brilhando. Parabéns. Eu agradeço pela compreensão de todos, então, e posso, então, fazer um encerramento? Sim, com certeza. Vamos, então, assumir uma posição sentada, com a coluna ereta, dentro do possível, confortável, de modo a deixar a respiração livre, suave e profunda. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, paz a todos os seres. Namastê. A Loja Estrela d'Alva agradece a presença e a participação de todos vocês, convidando-os para a participação na próxima quarta-feira, onde daremos seguimento até o dia 12 de junho a essas lives no seminário, o ciclo da vida e da morte,
na condição do nosso irmão Ricardo. Eu vou Gratidão. também apresentar gratuitamente uma palestra na sexta-feira, 20 horas, sobre os 12 signos e os 12 apóstolos na última ceia de Leonardo da Vinci. Certa vez apresentei na casa da TT, ainda em Cataguá, e que eu acho uma maneira de ilustrar, assim, pelo menos uma síntese dos 12 signos. Ficam todos convidados, está no meu Facebook, no meu Instagram, e também acho que no grupo aqui do Estrela d'Alva, né? Qualquer forma, quem quiser pode se comunicar que eu passo pelo Zoom o respectivo ID ou o link, tá bem? Ok, Ricardo. Muito obrigada, gratidão mais uma vez.